Bom, estou aqui nesta ocasião muito especial para um bate-papo bem informal aqui com esta pessoa, Dr. José Aureliano Ribeiro, delegado da Receita Federal, e um prazer estar aqui, Dr. José, e uma satisfação em poder mais uma vez reencontrá-lo e saber do seu árduo trabalho em prol dessa questão social, da conscientização, da destinação do imposto de renda para os fundos municipais, tanto da criança e adolescente, quanto também do fundo do idoso. E quero agradecer já, de antemão, e deixar bem claro que a gente está aqui para lançar mais uma vez uma semente, né, doutor José? Se me permite chamar de José, né? Fique à vontade. Delegado José. E quero tentar, de alguma maneira, nesse nosso bate-papo informal, tentar esclarecer e elucidar de maneira bem objetiva essa questão e desmistificar essa questão da destinação do imposto de renda. Tranquilo, Wesley. É um prazer receber você aqui e sua equipe para a gente tratar de uma causa tão importante, né? Que é a causa da criança e do adolescente. Você tem trabalhado muito por essa causa e a Receita Federal, como é parceira de todos aqueles que trabalham, né, nessa frente. Então, nós estamos aqui para contribuir, para esclarecer o que você questionar. Nós vamos tentar esclarecer da melhor forma possível. Nós temos feito esse trabalho geralmente na época da declaração do imposto de renda, mas nós estamos fazendo de forma permanente. Tanto é que você também está fazendo, né? Até um tempo ainda antes de começar a entrega da declaração do imposto de renda, e você já está abordando esse assunto. Então é importante, a gente recebe você aqui com prazer, estamos aqui à disposição para tratar desse tema. Sim, para a gente começar, eu queria que, rapidamente, se eu pudesse falar hoje, qual que tem sido o grande gargalo, ou o maior obstáculo para que, de fato, esse dispositivo possa se concretizar para trazer realmente um maior engajamento do contribuinte, doutor José? Pois é, Wesley, a causa ela é importante, né? Nós precisamos esclarecer a sociedade sobre essa opção que a lei nos faculta de destinar parte do nosso imposto de renda para atender as políticas da criança e do adolescente e também do idoso. E esse papel a gente tem tentado fazer, né? Que é esclarecer sobre essa alternativa. Mas, de fato, tem várias dificuldades, né? Uma delas é a questão da informação que o contador, que hoje faz acho que em torno de 90% da declaração do imposto de renda, a gente está tentando fomentar isso junto aos contadores, junto ao Conselho Regional de Contabilidade, para que ele explique para o seu cliente, né, dessa opção que ele tem, que o cliente tem, que o contribuinte pessoa física tem, de destinar o seu imposto e que ele estaria obrigado a pagar. Ele é obrigado a pagar o imposto de renda, como a própria palavra diz, aquele tributo ao governo, né? Aquilo é imposto. Mas a lei faculta que ele destine pelo menos um percentual, no caso aí 3% para o fundo da criança e 3% para o fundo do idoso, podendo chegar até 6% para o fundo da criança se for no decorrer do exercício, né? Agora, acho que uma coisa que a gente tinha também que esclarecer, eu acho que o contribuinte, ele não paga mais imposto quando ele está fazendo a destinação. Ou ele não paga mais e nem paga menos. Ele paga aquilo que o leão realmente vai levar, que é o imposto devido. E essa é uma questão, porque tem pessoas que têm medo de doar e achar que pode cair na malha e achar que vai pagar mais imposto. Então essa também acho que é uma questão importantíssima, a gente falar que é parte daquilo que o leão está levando, que você vai então redirecionar para um fundo municipal para que esse recurso possa ficar de fato no município e beneficiar uma instituição ou um projeto social voltado para a criança, adolescente ou até mesmo para o idoso, não é mesmo? Isso é verdade, né? A legislação, conforme nós já dissemos aqui, né, permite que do imposto de renda que nós temos que pagar, ele destine esse imposto ao fundo da criança. Então, se a legislação falar que parte do imposto, então do valor que ele deve para pagar para o Tesouro Nacional, aquilo já é deduzido ali, na hora que ele está apurando ali na declaração do imposto de renda, o valor que ele está destinando, que ele está indicando
para destinar para um determinado fundo municipal, aquele valor já é deduzido do valor devido ali, da alíquota do imposto de renda dele. Então isso é tranquilo, o contribuinte pode ficar tranquilo. Ele está apenas mudando a destinação, a aplicação desses recursos, que no caso, se ele paga isso totalmente para o Tesouro Nacional, quem vai deliberar a sua aplicação desses recursos aí é o Congresso Nacional. Mas a lei está facultando que ele próprio indique a destinação de parte desse imposto que ele está pagando naquele momento. Muito importante isso. Muito importante, porque ele pode destinar justamente para que o recurso seja aplicado ali num fundo lá do município dele, da cidade dele. Mas a legislação não está pedindo para ele pagar mais imposto. Não, você paga mais imposto e aí você pode destinar. Não. A legislação fala que do imposto de renda que você está pagando para o Tesouro, você pode mudar a destinação desse valor, pelo menos até 6%, para que seja aplicado ali no fundo da criança, do adolescente e no fundo do idoso. E uma coisa também que eu vejo muito importante, nós falamos aqui nos bastidores sobre a importância dos contadores, porque o contribuinte, a pessoa de confiança dele, não é o diretor ou coordenador de uma instituição, porém, os contadores, eles são uma peça fundamental, não é mesmo, doutor? Com certeza, né? Os contadores, segundo os dados que nós temos aí, fazem 90% das declarações do imposto de renda no Brasil. Vejam só, né? A credibilidade, o papel que os contadores têm nesse momento de preencher a declaração do cidadão, dele informar o interessado, explicar para ele, porque ele é que conhece a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributável, né? Calcula aquele imposto e vai explicar para o contribuinte, que é o contribuinte de fato que vai pagar aquele imposto, que ele pode, você tem a opção de pagar aqui, mas dessa parte aqui você pode destinar parte para o fundo do seu município e você pode acompanhar, inclusive, a aplicação desses recursos, porque ele estando lá no município, ele vai poder ver de perto onde estão sendo aplicados esses recursos, né? E o contador também pode explicar para o cidadão, Wesley, sobre essa questão da segurança. Você até tocou um pouquinho atrás sobre a malha fiscal. As pessoas realmente têm muito receio quando essa questão de fazer uma doação, né? E aí cair na malha fiscal. Mas veja bem, o contador pode explicar muito bem sobre isso, né? Se isso está lá numa ficha, que é o programa de fazer a declaração do imposto de renda, isso a Receita Federal tem credibilidade, se ela está apontando um fundo ali, porque aquele fundo está credenciado perante a Receita Federal a receber essa doação. Isso já é um fator. Certo. Né? E muito importante, se o fundo já está apto ali na declaração do imposto de renda, é porque a Receita Federal habilitou aquele fundo. Aquele fundo cumpriu com todos os requisitos exigidos em lei para receber essa doação, essa destinação do imposto de renda. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quanto à questão da malha. O contador está apto a fazer, é um profissional já habilitado a fazer essa declaração, e se o contribuinte aponta a destinação e faz o recolhimento do DARF corretamente, porque isso do imposto de renda que ele vai pagar, parte ele paga para o Tesouro e outra parte é um DARF diferente que ele vai pagar para o fundo. Então ele tem que recolher esse DARF. Se ele recolhe esse DARF e aponta na declaração a destinação, não tem problema com a malha. Ele só vai ter problema com malha se ele indicar na declaração a destinação e não recolher o DARF. Aí sim cai na malha, porque aí o leão tem que verificar por que ele fez aquela destinação, por que ele não fez o pagamento, etc. Mas se ele fez o pagamento e apontou a destinação, não tem problema com a malha, não. Ele pode ter problema com malha referente a outros parâmetros, a outros problemas na sua declaração do imposto de renda, mas não relacionado a essa destinação que ele faz lá ao fundo do seu município. Sim, muito importante também é a questão, nós estamos falando de pessoas físicas, né? Pessoas jurídicas de lucro real, eles podem destinar até 1%, me parece que tinha até um projeto de lei aumentando, alterando, doutor José, de 1% para quase 80%. Eu não sei se foi aprovado, havia um projeto de lei com esse objetivo de aumentar de 1 para 1,80 quase a destinação de empresas de lucro real. Eu não sei se o senhor tem conhecimento disso. Não, ainda não. Eu vi esse comentário, mas ainda nada em andamento no Congresso, nós não estamos sabendo, a Receita ainda não foi informada dessa alteração. Me parece que é uma discussão, né? Que tem umas propostas, mas
e isso não avançou ainda, tá? Na questão do Congresso, a Receita ainda não foi informada, não há nenhuma simulação dentro da Receita Federal para orientar o Congresso a respeito desse tipo de proposta lá. Uma outra coisa também que eu acredito que seria interessante a gente falar, que é para pessoa jurídica que faz declaração completa, de 1% até 6%. As pessoas não entendem muito bem essa questão de 1 até 6%, doutor José. Se você pudesse explicar um pouquinho, porque a pessoa não pode doar mais do que ela pode deduzir lá, o que a Receita disponibiliza. Então, de 1% até 6%, essa diferenciação, porque se a pessoa faz durante o exercício até dia 30 de dezembro, depositando direto na conta do fundo, emitindo um recibo com o número de ordem, ela pode aumentar de 3% para 6%. Não é verdade? É verdade, Wesley, né? Se o cidadão deixa para fazer a destinação lá na época da entrega da declaração do imposto de renda, aí ele tem esse limite, né? 3% para um fundo e 3% para o outro, né? Se ele fizer até dia 30... Se ele fizer durante o ano calendário, no caso aqui nós estamos no ano calendário, porque a declaração faz no ano seguinte, né? Sim. Se ele fizer, no caso, até o dia 31 de dezembro agora, ele pode destinar os seus 6%, que é o limite global de dedução, exclusivamente para um fundo. Se ele tem lá um carinho maior pela criança, quer investir mais na política voltada à proteção, à promoção e à defesa dos direitos da criança, ele vai lá, escolhe o seu fundo, né? E faz um depósito lá de até 6%, ele estima o valor que ele vai pagar de imposto de renda durante o ano e faz um depósito de até 6% diretamente para o fundo, pega um recibo lá do conselho, lá do fundo, com os dados direitinho, com o CPF dele, com o valor, né, com o depósito, que ele tem que fazer o depósito na conta do fundo, que é aquela conta pública, né, aberta em banco público, fazer aquele depósito lá e lá comprovar para o fundo que vai emitir um recibo para ele. Aí quando dá a declaração do imposto de renda, ele vai informar numa ficha lá que fala que ele já fez a doação no ano calendário para o fundo. E aí ele vai deduzir do imposto que ele apurar lá na sua declaração. Também não vai ter problema nenhum. Ele vai destinar ali, vai deduzir os 6% do valor do imposto dele. Eu sempre costumo falar que esse é o protocolo da generosidade. É o ganha-ganha. Ganha quem está destinando e ganha quem vai receber o alvo dessa doação. Nas suas andanças aí, tem feito esse trabalho de divulgação no interior do estado, na capital, enfim. Tenho ouvido e tenho acompanhado em várias palestras, em lives, e nós ficamos felizes de saber que tem funcionários públicos, especificamente dentro da Receita Federal, com esse engajamento, com um comprometimento com essa causa social tão nobre e que, embora o dispositivo é legal, nós temos uma longa caminhada, né, doutor José? Verdade. Nós temos feito esse trabalho aí de forma permanente, não só na época da declaração do imposto de renda, Wesley, porque é o seguinte, né, nós temos conversado muito sobre isso. O cidadão, para ele ter a opção ali para fazer a destinação para o fundo, este fundo primeiro ele tem que estar habilitado perante a Receita Federal, né? Sim. Então, para isso, as autoridades municipais têm que correr atrás, fazer uma proposta de lei específica para a Câmara Municipal, criar o conselho se não tem, criar o fundo se não tem, habilitar esse fundo perante o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Sim. Porque é este ministério que vai transferir para a Receita Federal os dados do fundo para que a Receita Federal insira, né, no programa de fazer a declaração do ano seguinte. Aí sim o cidadão ele vai encontrar o fundo lá. Para ele fazer a destinação da declaração, ele tem que encontrar o fundo lá habilitado. Porque se ele não encontrar o fundo lá habilitado, ele não vai ter a alternativa, né, sim, sim, dele de fazer a destinação. Por isso nós estamos trabalhando de forma permanente, explicando para a sociedade, para os conselhos do direito da criança nos respectivos municípios, que ele tem que incentivar as autoridades ali, o prefeito, as lideranças, né, os vereadores, para constituir o fundo, habilitar esse fundo perante esse ministério, para depois habilitar perante a Receita Federal, para possibilitar o cidadão fazer a destinação. E nós temos avançado um pouquinho nisso aí. Porque, veja bem, no ano passado, dos 246 municípios, apenas 25 municípios tinham fundos do direito do idoso. habilitados.
O fundo da criança, do 246, 162 fundos, 162 municípios estavam lá com seus fundos devidamente habilitados perante a Receita Federal. Mas mesmo assim, ainda é um número... É metade aproximadamente, né? Um número interessante das crianças, mas nós somos 246 municípios. Podemos avançar muito. Podemos avançar mais. Em termos de valores, eu estava falando para você, que nós apuramos que no ano de 2020, 230 milhões, ou seja, 115 milhões para um fundo e 115 para o outro, poderiam ter sido destinados, né? É muito no recurso. ano passado. Mas, infelizmente, não fizemos essa destinação. Mas, primeiro tem que ter o fundo habilitado. Depois, nós precisamos esclarecer o cidadão, a sociedade, dessa alternativa que tem de fazer a destinação lá para os fundos. Por isso que a Receita Federal está fazendo essa campanha de forma permanente. Nós temos aqui pessoas envolvidas nisso. Nós temos, inclusive, uma força-tarefa aqui no Estado de Goiás, que envolve o Ministério Público do Estado de Goiás, envolve o Conselho Tutelar, aliás, o Conselho do Direito do Idoso e da Criança do Estado, envolve o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade, que é importante esse envolvimento, e assim nós estamos tratando desse assunto quase todos os meses e fazendo algumas palestras no sentido de esclarecer, né, as autoridades, os envolvidos e a sociedade que, você está pagando imposto aí, mas você pode destinar aí para as crianças do seu município. Muito obrigado. Eu gostaria, se eu quiser, deixar uma mensagem especial aí, então, para os nossos contribuintes, né, que eles realmente possam, ao final desse ano, fazer essa tarefa aí da generosidade, da compaixão, olhar para os projetos sociais de uma maneira mais significativa. Wesley, é um prazer, né, receber você aqui, a sua equipe, e parabenizo você pelo trabalho que você vem realizando ali no âmbito da região de Caldas Novas, né? Eu agradeço aqui essa oportunidade que você está trazendo lá da sua estrutura, para que nós aqui da Receita Federal possamos falar um pouquinho mais sobre isso, explicar para o cidadão, né, a Receita Federal colocando o seu nome, a Receita que tem um papel de arrecadar recursos para o governo federal, né, um papel de suma importância. Nós temos as garras grandes e afiadas, porque precisa mesmo, mas também nós temos o leão solidário. O leão amigo. O leão amigo da criança, amigo do idoso, e esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, eu agradeço a oportunidade de estar falando para todos vocês de Caldas Novas e de região, e colocamos aqui a nossa equipe à disposição para continuar com esse trabalho, né, importante, frisando aqui agora, como você lembrou, até o dia 31 de dezembro as pessoas podem destinar o total de 6% para o fundo da criança do seu município, cujo valor, em grande parte, vai ser destinado lá para a sua entidade que está fazendo esse trabalho importante, assim como para outras entidades também que fazem um trabalho lá para as crianças lá em Caldas Novas. Muito obrigado, doutor José. E vamos prosseguir, né? Um grande abraço, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Para vocês também. Fico com Deus.